Olá, Momento Brasil está junto com toda a igreja do nosso país falando sobre campanha da fraternidade e quaresma. Hoje, o bispo Dom Guilherme Werlang, presidente da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, conversa conosco e nos faz entender mais sobre esse tema. Acompanhe. A quaresma, com toda certeza, é um dos maiores tempos de graça que nós podemos viver dentro da igreja, porque nós nos preparamos para a maior de todas as festas, o maior de todos os eventos que a humanidade pode celebrar, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Para celebrar este mistério da Páscoa, a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a igreja, desde o início do cristianismo, dos primeiros séculos, devagarzinho foi construindo esse tempo quaresmal de olhar para a vida e olhar o que deve ser mudado, o que deve ser corrigido, que direções, que rumos de vida devem ser modificados para que possamos juntos celebrar com dignidade esse grande acontecimento único para a humanidade, que nos mostra que a nossa vida vai para além da morte, existe uma ressurreição. E aqui no Brasil nós vivemos também um tempo de campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é algo próprio que nasceu no Brasil, que existe no Brasil e que cada ano chama a atenção de um dos grandes problemas sociais, religiosos, onde nós devemos propor uma conversão, uma correção de rumo, uma busca de novos métodos, uma busca de novas formas de viver, para que de fato a vida possa ser plena para todos. Então a campanha da fraternidade aborda temas amplos da igreja e da sociedade, para que com a luz da palavra de Jesus Cristo nós possamos viver mais intensamente a nossa fé inseridos neste mundo. A igreja quer mostrar com essa campanha, Dom Guilherme, que ela quer estar junta, quer estar dialogando, quer estar diante de todas as pessoas da sociedade e não só dos católicos? Esse ano nós escolhemos esse tema da campanha da fraternidade em vista dos 50 anos da conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nós lembramos que na década de 60, 1960, já há muitos anos, séculos, a igreja praticamente não estava dialogando com a sociedade, não estava dialogando com o mundo. A igreja sentia-se uma sociedade perfeita e um tanto desvinculada dos problemas novos que o mundo estava apresentando por meio das ciências, por meio da tecnologia. Talvez, isso eu digo talvez, a igreja até sentisse um certo receio, um certo medo de sentar-se à mesa comum da sociedade, das ciências, para dialogar. O Concílio Vaticano II puxa essa conversa e vê que a evangelização é algo que deve ser realizado no mundo. A evangelização não é feita para anjos. A igreja é enviada por Jesus aos homens e mulheres deste mundo. Por isso, não tem como evangelizar se não for ao encontro da sociedade, ao encontro do mundo, numa abertura de diálogo. O mundo deve ser ouvido, o mundo tem valores, tem contravalores, e a igreja tem essa missão de evangelizar, levar a boa notícia de Deus. E por isso, essa interação que a partir do Vaticano II se buscou, nós sentimos hoje de novo a necessidade, especialmente no Brasil, mas o Papa Francisco também já está mostrando isso agora há mais tempo, que essa necessidade existe também no mundo todo, da igreja voltar a dialogar, a interagir com a sociedade, para que os grandes males da sociedade possam ser superados, mas também para que nós estejamos abertos a ouvir a sociedade e, num diálogo franco, poder construir uma dignidade humana sempre melhor. Tantas e tantas vidas que estão sendo sacrificadas, que devem ser salvas. E isso é uma tarefa muito grande. Existem tantos valores hoje nas ciências, na tecnologia,
que também a igreja deve dialogar para poder aproveitar desses próprios valores para facilitar a própria evangelização. O senhor trabalha na Comissão de Justiça, da Caridade. A igreja também tem que conversar com os políticos, com a nossa política do Brasil? Falar com a política e com os políticos é indispensável. Não é possível fazer uma transformação social que não passe pela política e, em consequência, pelos políticos. A política é uma das artes mais nobres que o ser humano possui. Os políticos, nós temos muitos políticos muito bons, nos municípios, nos estados e a nível da federação nacional, portanto. Agora, temos também muitos desvios na política brasileira e temos muitos políticos que, de fato, envergonham esse cargo que a sociedade lhes confere. A igreja tem uma obrigação que nasce do próprio evangelho, não por uma ideologia, mas por um desafio evangélico de dialogar constantemente com a política e com os políticos, para que nessa ação possa, mais uma vez, haver a defesa da vida e a promoção da vida humana e de toda a vida do planeta. Porque não dá para nós defender apenas a vida humana quando nós não tivermos políticas públicas que defendam a vida como um todo, a vida do ecossistema, a vida do Código Florestal que está triste, a vida da água que está numa crise muito grande, nunca antes existente. Então a igreja, com certeza, deve sempre estar aberta a dialogar com a política e com os políticos. Ligado à vida social, Dom Guilherme está atento ao problema da água pelo Brasil. Ele acredita que o homem não cuida da natureza como deve e serão os mais carentes aqueles que vão sofrer mais. A água agora está sendo um grande problema em alguns estados com maior destaque, mas com certeza ainda vai ficar muito mais grave. Nós devemos analisar a questão agora da água, da carência de água, especialmente nos grandes centros urbanos, dentro de um contexto maior. Há muitos anos, há décadas, a igreja, mas não só a igreja, vem advertindo que a relação do progresso, do desenvolvimento com a natureza, a forma como está tendo essa relação, é uma forma destrutiva. E não tem jeito, vai ter as consequências. Mas nós temos que também olhar que as chuvas são cíclicas. Dentro da história da humanidade já houve grandes momentos de secas. Então tem essa questão da própria natureza. A atual crise, em grande parte, se não do todo, é provocada diretamente pela ação do homem. Então, com certeza, a água não é apenas um problema. A falta de água, ela é como que a febre no corpo. Ela é um sinal de alerta para dizer está tendo um desequilíbrio. O problema é muito maior, mas infinitamente maior do que a escassez de água agora. Esse aqui é como que um grande sinal que Deus manda, que a natureza manda, de que se nós continuarmos como estamos agindo, não só no Brasil, mas no mundo, nós vamos ter montanhas de dinheiro, mas não teremos condições de vida. Então não resolve construir apenas barragens, enquanto nós continuarmos destruindo toda a natureza. Já está mais do que provado como se formam as chuvas. A ciência tem condições para fazer isso. Como se formam condições de chuva. Os aquecimentos dos oceanos, o aquecimento na terra, a forma como as chuvas estão sendo localizadas em alguns lugares, a destruição da mata amazônica, são muitas coisas. Essa agora é apenas uma febrezinha do planeta Terra, que está dizendo, vocês estão me matando, vocês estão me agredindo. Eu, Mãe Terra, eu, natureza, nós estamos doentes,
nós precisamos de atenção, nós precisamos de cuidado. Então, nós não podemos analisar esse problema da água apenas como falta de chuvas. E, nesse sentido, eu posso dizer que dentro da questão social, que nós olhamos na Comissão Episcopal, onde eu presido, é uma questão que está atingindo sempre os mais carentes, sempre os mais pobres. São ribeirinhos que estão sem o rio, são pescadores que não têm o pescado, são os pequenos lavradores, os pequenos camponeses que veem as suas safras frustradas, o êxodo rural que vai aumentar. Então, nós temos, de fato, outros grandes problemas sociais que são decorrência agora dessa questão da água e que vai trazer ainda muitos outros problemas. Com a falta de chuvas e a falta de água, quantas safras estão frustradas? Em consequência, num sistema político-econômico da oferta e procura, na falta do mercado, do produto, com certeza os preços vão subir. Os preços subindo, quem de novo vai sofrer? Novamente serão os mais pobres, os mais atingidos da ação irresponsável dos que governam o Brasil e dos que governam o mundo. Mas passa pela mão de cada um de nós também, Dom Guilherme, na economia, no cuidado com a água, para que os pobres não sofram tanto também. Passa na mão de todos, tanto os pobres, classe média, quanto os ricos, todos nós somos responsáveis. Muitos de nós, infelizmente, ainda jogamos papel, ainda jogamos sujeira nas ruas, que vai acabando nas águas. Ainda existe toda uma política da questão do tratamento dos esgotos sanitários. Então, os nossos rios, nossos córregos nas cidades, nenhum desses hoje tem água que possa ser aproveitada. Então, é uma questão de formar uma nova consciência na sociedade brasileira, de que nós temos que zelar. A água é um bem de todo o ser humano. E a água é um bem de toda a natureza. Todos nós somos responsáveis. Tem que haver uma conscientização do desperdício. Eu li uma matéria um tempo atrás, eu não tenho os dados precisos agora na mente, mas que no Rio de Janeiro, quase mais de 30%, 40% da água tratada é desperdiçada. Então, além da carência de água, ainda existem desperdícios. E depois existe o desperdício dentro de casa, nos banhos, no lavar a roupa, no lavar as louças, na limpeza da casa. Não se reutiliza a água. Tudo abre-se a torneira. Hoje, como nós temos mais de 80%, 85% do povo brasileiro morando na cidade, se você perguntar a uma criança de onde vem a água, ela vai dizer vem da torneira. Ela não tem consciência do ecossistema. Então, há uma necessidade de um trabalho muito grande de conscientização. Não, a água não vem da torneira. Ela vem de uma mina, ela vem de uma fonte, ela vem de um lençol freático. Isso está sendo prejudicado e, em consequência, a torneira vai secar. É no diálogo que vamos vivendo a campanha da fraternidade e ajudando no cuidado com o meio ambiente. Se você quiser assistir a esse e outros programas da nossa emissora, entre no portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Até a próxima semana. Tchau.